O meu intuito hoje, como eu falei, as pesquisas em light novel são ainda muito recentes no Japão e acredito que aqui no Brasil ainda não tem ninguém fazendo. Durante esse tempo que eu estou lá, eu cheguei a ser contatado por alguns professores aqui do Brasil que têm alunos interessados em fazer pesquisa em light novel, mas não tem material aqui. Então o que eu trouxe hoje é um apanhado geral das linhas de pesquisa em relação ao light novel. Então eu vou tentar, assim, primeiramente explicar um pouco o que é light novel, o porquê a gente estuda light novel e como se estuda light novel. Então essas vão ser as etapas. Essas vão ser as etapas da apresentação de hoje. Então, primeiro na introdução eu vou falar um pouquinho sobre a história das publicações de light novel. Em seguida, um pouco sobre a dificuldade de se definir o que é light novel. E depois eu vou falar sobre algumas teorias sobre como se definir light novel de acordo com o seu estilo narrativo e não a sua forma. Porque, bom, eu vou entrar em detalhes depois. E por fim eu vou apresentar algumas publicações principais de estudo de light novel. Bom, quando a gente fala hoje em dia de cultura japonesa, a gente não é mais possível ignorar a cultura popular que surgiu ali principalmente nos anos 70 e foi se desenvolvendo ao longo dos anos até ali nos anos 90 começar a virar um produto forte de exportação e até mesmo uma estratégia do governo que eles chamam de Cool Japan, que é essa tentativa do governo de instaurar um soft power, que eles dizem, através da cultura otaku. Então, assim, os críticos, em geral, eles classificam a cultura otaku até os anos 90 em 3 gerações. Então, a primeira é do público que nasceu ali nos anos 60, que era principalmente focado em séries como Yamato e Gundam. Aí, esse público foi amadurecendo, e o público e as publicações. Então, teve esse processo de maturação ali nos anos 80, com a geração de jovens nascidos ali na década de 70. E ali, por fim, quando chegou nos anos 90, teve a geração de otaku nascidos nos anos 80, que foi principalmente marcada pela exibição do anime Evangelion. E aí vocês vão ver ao longo da minha apresentação que o anime Evangelion é um ponto-chave da cultura otaku a partir dos anos 90 e vai influenciar tudo que vem em seguida. E A gente vai arrumar Bom, é ali na década de 90, então, simultâneo com o boom dessa nova cultura otaku dos anos 90, que se expande a light novel como forma de publicação. O termo light novel foi criado em 1990, mas ele só foi se propagar e se consolidar na década de 2000, com o boom das publicações em light novel, principalmente caracterizada pela série Suzumiya Haruhi no Yutsu. Essa série é considerada por muitos críticos como a responsável pelo boom das light novels, e ela sofre uma influência de Evangelion e ela vai influenciar muita coisa que vem a seguir. O consenso geral de pesquisa em light novel coloca como ponto inicial dessas publicações principalmente essas 2 séries, que são Lodos e Slayers. Foram publicadas ali em 88 e 89. Essas 2 séries eram de fantasia medieval e Slayers já tinha um caráter mais cômico, mas Lodos era basicamente uma partida de RPG de mesa que eles transcreveram
publicaram como um romance. Então esse início das light novels está muito atrelado com a cultura geek dos RPGs de mesa, de Dungeons and Dragons, que era muito forte nos anos 80 no Japão. Porém, apesar de esse ser considerado o início das light novels, as origens delas remontam para outros tipos de literatura, principalmente ali dos anos 70, como os romances femininos e os romances juvenis. Os romances juvenis aí, eles já têm essa característica bastante parecida com as light novels de terem, de tratarem de ficção científica, romances policiais, fantasia, etc. Bom, aí como eu disse, nos anos 80 teve esse boom do RPG de mesa, que também rendeu não apenas o boom das light novels, mas teve um grande movimento do gênero de fantasia na mídia popular em geral. Então foi quando surgiram grandes séries de RPG de fantasia, de videogame, como Dragon Quest e Zelda, além de animes e outros elementos de fantasia em outras mídias relacionadas. Chegando ali então no final dos anos 80, começam as publicações do que hoje se considera light novel, e nos anos 90 surgem as primeiras revistas especializadas em publicação de light novel. Então quem acompanha o mercado de mangá sabe que os mangás são publicados em revistas semanais ou mensais, e as light novels são a mesma coisa. Então algumas das principais revistas, editoras, de hoje em dia já surgiram ali nos anos 90, como a The Sneaker, da editora Kadokawa, que foi a que publicou Lotus e é a que publicou Suzumiya Haruhi no Yutsu. E a Dengeki, que também é uma das grandes até hoje, publicou essa série Kino no Tabi, que é muito aclamada na crítica, publicou Shakugan no Shana, entre outros. Recentemente publicou Girarara. Essa revista Dengeki HP, ela foi encerrada, mas ela se transformou em outra revista, na Dengeki Bunko Magazine, provavelmente relacionado com a mudança da editora também, que era originalmente a Media Works, e depois ela foi comprada por uma outra, se associou e mudou algumas diretrizes. Bom, aí nos anos 2000 surgiu o boom, como eu falei anteriormente, principalmente impulsionado pelo sucesso de Suzumiya Haruhi no Yutsu, e junto com o boom das publicações começa então a pensar-se criticamente sobre light novel. Pensar-se em light novel como um grupo de publicações. E é ali, então, em 2004, 2005, surgem as primeiras revistas especializadas não em publicar light novel, mas em falar sobre light novel. Então, foi publicado primeiramente a Daitonoberu Kazendokon, que é um guia de leitura de light novel, então ele vai apresentar os rankings, as light novels mais populares, e também vai falar um pouco sobre a história, sobre o mercado em geral. E ali um pouquinho depois, começa então a ser publicado a Konorai Tonoberu Gasugoi, que é publicada anualmente até hoje, e ela já é mais focada em publicar rankings. Então todos os anos eles publicam rankings das obras mais populares, dos ilustradores mais populares, personagens mais populares, e eu vou entrar nisso com mais detalhes um pouco depois. Então é aí também nos anos 2000 que surgem então os primeiros livros, os primeiros críticos que começam a pensar a light novel mais academicamente. Então a primeira publicação é o Kyarakta Shosetsu no Tsukui Kata, do Otsukaeji. O Otsukaeji é um autor de light novels, ele é roteirista de mangás. Tem alguns mangás deles que foram publicados no Brasil, como MPG Cycle e Kurosagi Delivery Service of Corps, pela Conrad alguns anos atrás. E ele também é um pensador, um dos principais pensadores da cultura otaku até os dias de hoje.
Mas quando ele publicou foi em 2003, antes do boom de Suzumiharu e Uematsu, e antes de Light Novel ser conhecida fortemente como Light Novel. Então por isso que ele chama de character shoujo, romance de personagens. E ele usa ainda um outro termo que seria os romances publicados pela Sneaker, para falar sobre esse tipo de romance que ainda não havia ainda não era conhecido. Depois, muito baseado no que o Otsu Kaede escreveu, começaram a surgir então outras publicações, como a grande introdução às light novels do Shinjo Kazuma. Depois teve o Game Tekiriarismo no Tanjo do Hiroki Azuma, que é outro dos grandes pensadores de cultura otaku até os dias de hoje. E finalmente no final dos anos 2000 e já comecinho da década de 10, surge a Sociedade da Light Novel, que é o principal centro acadêmico de pesquisa de Light Novel no Japão, que reúne artigos de vários pesquisadores no Japão todo e publica essas coletâneas de artigos. Então, assim, só para recapitular quais são os principais meios de estudo de Light Novel, então existem os guias de leitura, como eu disse, que são os que apresentam obras. Existem os guias de escrita, que são livros geralmente publicados por autores famosos, que eles explicam detalhe por detalhe como você cria uma light novel. Então eles vão explicar o que é um bom personagem, o que é um bom plot, o que é uma boa ilustração, como fazer os personagens se interagirem. E existem muitas publicações desse tipo. Igual existe, por exemplo, publicações de como desenhar personagens, existe como escrever sobre eles. Aí um terceiro tipo de publicação são então as críticas sobre cultura e estudos culturais, que são então livros que falam não especificamente sobre light novel, mas eles vão tratar sobre a cultura contemporânea, sobre a cultura otaku, sobre a cultura jovem, e os temas que eles trazem, as reflexões que eles trazem são muito incorporadas no estudo de light novel. Aqui são dois grandes guias que eu vou falar mais detalhadamente mais tarde, mas é o Dobutsukatsuru Postmodern, que é a teoria do Asuma Hiroki, que ele fez uma crítica de como os otakus consomem a cultura otaku em geral. Ele escreveu isso no final dos anos 90, ou comecinho dos anos 2000, então foi ainda antes da popularização de light novel. Ele fala muito mais sobre animação e sobre mangá. Esse livro foi traduzido para inglês, e é bem fácil de achar, e a tradução está muito boa. Então quem tiver interesse, mais tarde eu vou colocar a capa dele em inglês. Tem na Casa de Cultura Japonesa da biblioteca. E o outro é o Sekai Keito, da Nika, que vai falar então sobre uma onda, um tipo de história, um movimento artístico até da cultura otaku, que tanto o subtítulo é Post-Eva. Então é a cultura otaku pós-Evangelion e como o Evangelion foi afetando tudo que se tornou a cultura otaku que a gente conhece hoje em dia. E por fim, então, os realmente estudos de light novel, que foram os livros que eu apresentei agora há pouco, são aí então os estudos realmente que tratam sobre light novel mesmo. Bom, quem aqui nunca ouviu falar de light novel? Pode levantar a mão, por favor. Então, é muito... Quando se fala em light novel, quem conhece mais de cultura otaku tem uma imagem do que é, mas é muito difícil de se definir exatamente o que é uma light novel. E esse é um dos principais pontos críticos dos estudos sobre light novel no Japão. Então, assim, existe uma grande variedade de definições e geralmente essas definições vão mostrar o posicionamento do crítico em relação ao objeto. Então, como ele está vendo esse objeto, como ele vai analisar esse objeto. Um modo mais
básico e simples de saber o que é light novel é pelo selo que o romance é publicado. Então existem selos de publicação de light novel, se o romance é publicado por um desses selos, é uma light novel. E aí quando você analisa as obras que são publicadas nesses selos, você vai encontrar algumas constantes que vai te dizer mais ou menos, vai te dar uma ideia do que se considera light novel. Mas todas essas definições baseadas em selos editoriais, elas são cheias de, elas têm limites e elas são cheias de falhas. E é isso que é um dos principais motivos de se pesquisar light novel. Então eu vou agora apresentar algumas definições sobre light novel, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como essas definições são limitadas. Então, por exemplo, é uma das mais recentes publicações da Sociedade de Light Novel, o Light Novel Studies. Bom, como são vários artigos, cada artigo o autor vai dar uma definição diferente. Então, eu escolhi essa definição que diz que light novels são romances que possuem público-alvo jovens em idade escolar entre o final do ensino fundamental, né, o Chugapse, e até o ensino médio, ou C, com personagens que são construídos à semelhança dos personagens de mangá e anime e ilustrados usando esse mesmo estilo de arte. Então aqui o que ele está falando sobre light novel? O público-alvo, como são os personagens e que há ilustrações. Uma outra definição, bom, eu poderia enumerar inúmeras definições, mas sempre que eu vou falar sobre isso, eu escolho essa porque ela resume os principais pontos que todas as definições vão tratar. Então, esse autor, ele dá 5 pontos sobre o light novel. Então, o primeiro deles é que é um romance que preza primeiramente por personagens fascinantes, mais do que por uma história pesada ou ambientação complexa. O segundo ponto é que ele desperta a simpatia do leitor apresentando um protagonista que se assemelha ao público-alvo em idade e gênero. Isso é muito importante. O terceiro ponto é que é um romance com uma grande quantidade de ilustrações em estilo mangá, tanto na capa quanto no texto. Aí o quarto ponto é que é um romance com uma estrutura de leitura fácil, que tem orações curtas, parágrafos numerosos, muitos diálogos, pouca narração, tamanho de fonte apropriado para prender a atenção dos olhos, etc. E por fim, que é um romance que pode ser qualquer estilo, contanto que seja interessante. Pode ser escolar, pode ser fantasia, europeia, medieval, ficção científica, futurista, de ação, pode ser de tudo. Acho que vocês perceberam que algumas dessas definições não definem absolutamente nada, né? Se pode ser qualquer gênero, então o que é isso? O que são personagens fascinantes? O que torna um personagem de light novel mais fascinante do que um personagem de Nathan aqui? E assim, quanto a gênero, se pode ser qualquer gênero, então uma light novel de policial, ela está mais próxima de uma light novel de fantasia ou de um romance policial? E se ela está mais próxima de um romance policial, então por que ela é categorizada separada do romance policial? São essas indagações, essas questões que fazem com que os autores busquem meios de entender, então, por que a light novel é vista separada de outros romances. E qual é o fator de coerência interna desse tipo de publicação. Então, em relação a esses fatores de coerência interna, esses são os 3 principais livros, os guias básicos para você pensar sobre isso. Então, o primeiro deles é o livro de Introdução à Light Novel. O segundo é o estudo do Azuma Hiroki sobre o realismo gay místico. Minha tradução. E o terceiro é o Sekai-Kei. E são principalmente esses 2 últimos que eu vou falar mais detalhadamente mais pra frente, que é a linha de pesquisa que eu sigo. Porque a grande questão é, então, por exemplo, nesse livro do Azuma Hiroki, do realismo gay místico,
Primeiro ele vai dar essa introdução, essa definição mais geral, o que as pessoas entendem em geral sobre light novel. E aí ele vai falar aquela mesma coisa que a gente já viu, que é um romance de entretenimento que possui ilustrações no estilo mangá e cujo principal público-alvo são estudantes dos últimos anos de ensino fundamental, Chugakusei. Só que o que o Asumahiro aqui vai fazer é confrontar essa definição, e aí ele vai falar que se considerarmos que não há um critério interno que define a light novel, só nos restaria determinar pelo formato editorial, que foi o que eu disse anteriormente. Mas, se é o formato editorial que define a light novel, então por que existem romances publicados não como light novel, como romances, que algumas pessoas leem, que os leitores vão leem e dizem, mas isso parece light novel. Então, se existe um romance que parece light novel, então existe alguma coisa que é o parecer light novel. Existe algum critério que indique algo que, isso é uma light novel. Então, pensando sobre isso, é necessário então deixar claro como que se define a light novel, em relação a que se define a light novel. Então, primeiramente, quando surge o termo light novel, surge um outro termo que é o Ippan Shosetsu, romances em geral. Antigamente, os romances em geral eram só romances. Mas aí, quando surge a light novel, precisa dar uma nova categoria, porque a light novel também é romance. E o Ippan Shosetsu inclui tanto a literatura que eles chamam de pura, que seria a literatura mais acadêmica, que é o que a gente estuda nas universidades, quanto a literatura popular. Então, se você vai numa livraria no Japão, você vai ver uma prateleira com a etiqueta light novel e você vai ver uma prateleira com a etiqueta Ippan Shosetsu. E aí, em Ippan Shosetsu, você vai achar o Natsume Soseki, você vai achar o Osamu Dazai, você vai achar o Murakami,